Querido amigo cafeicultor, tudo jóia? Mais uma semana, mais um bate-papo que nós vamos ter aqui a respeito do café. E nesse vídeo de hoje, nós vamos responder uma pergunta de um seguidor do nosso canal, o Leonardo. Ele mora lá no Ceará e ele tem o desejo de vir para Minas Gerais e investir em cafeicultura. E nós estávamos conversando, ele entrou em contato conosco e ele fez uma solicitação, né? Ele falou assim: Michel, eu já pesquisei, já vi vários vídeos em vários canais, inclusive no seu, mas eu não consegui achar nada ainda que fale a respeito da produção que pode ter um hectare e quanto de recurso esse hectare pode render. Então, o nosso bate-papo de hoje é quanto pode render um hectare de café em produção. Render em produtividade e também render em dinheiro, em lucro. Então, eu convido você para permanecer conosco até o final desse vídeo, que ao longo da nossa conversa nós vamos responder essa pergunta e elucidar a dúvida que é do Leonardo, mas também pode ser a sua dúvida. Mas antes de nós continuarmos aqui, eu quero convidar você, como sempre eu faço, para dar um joinha. Se inscreva aí também no nosso canal e marque as notificações para você ficar atualizado de todos os conteúdos que nós postamos aqui semanalmente. Então, vamos lá para a nossa resposta aqui ao questionamento do Leonardo. Mas antes eu quero justificar a minha estada aqui hoje no escritório, porque está chovendo aqui em Espera Feliz, então impossibilitando de nós sairmos a campo, né, para fazer a nossa gravação semanal. E aqui nós gravamos toda semana, né? A gente não tira um dia do mês e grava tudo, né? Toda semana a gente faz a gravação e hoje, por coincidência, está chovendo, graças a Deus, irrigando, fertilizando a terra para que as nossas plantas de café possam produzir. Mas vamos lá então, né? Aqui para a nossa resposta ao Leonardo e também como eu já disse, pode ser também a sua dúvida, quanto pode render um hectare de café. Então eu fiz aqui umas contas, umas anotações, para que eu pudesse ser mais preciso possível nessa resposta. Então, vamos lá. Quais são os fatores que podem influenciar a nossa produção cafeeira? A gente sabe que são vários esses fatores, desde a nutrição até o fator climático, que nós, nesse ano que passou, de 2024, nós tivemos uma interferência muito significativa das oscilações climáticas, e isso aí fez com que a nossa produtividade reduzisse aí por hectare. Então, nós temos, para a gente entender quais são esses fatores. Como eu disse, partimos aqui desde a adubação, das cultivares, das plantas das variedades que nós plantamos, o manejo que nós fazemos, irrigação, se nós temos a irrigação, se não temos, dentre tantos outros fatores, altitude da propriedade, controle fitossanitário, tudo isso aí vai influenciar positiva ou negativamente a nossa atividade cafeeira, a nossa produtividade. Então, para que a gente consiga altas produtividades, é necessário que a gente tome conta disso tudo. E nós temos um vídeo que nós postamos há alguns dias no canal, nós vamos deixar o link dele aqui, falando dos passos para alta produtividade. E eu convido você a voltar nesse vídeo e assistir, que aqui nesse vídeo a gente dá algumas dicas de como você, querido amigo cafeicultor, pode alcançar altas produtividades aí na sua lavoura e com isso, alcançando altas produtividades, aumentando a lucratividade e, por consequência, reduzindo o seu custo de produção. Então, esses fatores são todos esses que eu disse, que vão influenciar diretamente na produtividade. E é importante nós termos um manejo adequado nutricional, fazendo as análises de solo, as análises de folha, seguindo a interpretação para que a gente possa fazer as nossas adubações da forma com que é devido, conforme a necessidade do solo e também a necessidade da planta. Com isso, a gente consegue melhorar muito a renda da nossa propriedade, porque nós vamos conseguir produzir mais. Também os manejos fitossanitários, a irrigação para aqueles casos que o produtor dispõe desse sistema
Então, são várias coisas que nós podemos fazer. E um outro ponto aqui que é interessante a gente entender é o custo médio de produção que nós temos nas propriedades. Hoje aqui com as propriedades que eu assisto, que eu presto assistência técnica e gerencial, nós estamos trabalhando aí na casa de 23 mil de custo por hectare. E quando eu falo 23 mil, 23 a 25 mil de custo por hectare, eu estou falando de custo total. Então vamos lá, se eu tenho um custo total por hectare de 25 mil, aqui eu estou levando em consideração, como também eu já falei com você em outras ocasiões, o custo operacional efetivo, que é os desembolsos que nós fazemos anualmente aí na nossa atividade, com a mão de obra que nós contratamos, com a adubação, com o controle de pragas e doenças e essas coisas aí que a gente gasta ano após ano para que a nossa produção aconteça. E também está embutido nesse custo total a mão de obra, o prolabore do produtor, as depreciações e também a taxa de remuneração do capital, que é o custo de oportunidade que nós calculamos também. Então, quando eu falo 25 mil por hectare de custo, eu estou colocando todos esses componentes do custo. E tá, tenho o meu custo. E para eu saber quanto está rendendo a minha área, eu tenho que pegar, né, o café que eu vendi e diminuir do custo para eu saber o meu lucro. Então, se nós pegarmos uma produtividade média, hoje o grupo de produtores que eu atendo, que eu presto serviço de assistência técnica, claro, nós temos produtores altamente eficientes na produção, mas também temos aqueles produtores que não têm uma eficiência tão grande. E você pode estar perguntando, Michel, mas por que você não está prestando serviço de assistência técnica, você não está assistindo esses produtores, auxiliando na melhor forma de produzir, eles ainda não conseguem uma produtividade extremamente alta? Olha, infelizmente não. Por quê? Porque às vezes nós estamos falando de produtores, né, de propriedades que têm um stand de plantas, né, que é a quantidade de plantas por hectare mais reduzido. Ainda existem muitas lavouras aqui na região com 2.200 plantas por hectare, naquele espaçamento de 3 por 1,5. Nós temos plantas aqui na região, áreas ainda daquele antigo espaçamento 4 por 2, que vai caber lá 1.250 plantas por hectare aproximadamente. Então, com isso, com esse espaçamento, com esse stand de plantas, é difícil nós alcançarmos altas produtividades e com isso a lucratividade acaba ficando um pouco reduzida. Mas nós temos, em contrapartida, produtores que fazem plantio hoje com um espaçamento de 3 por 50, por exemplo, 3 metros entre linhas e 50 centímetros entre plantas, chegando aí a ter produtividade de 80, 90 até 100 sacas por hectare. Altamente eficientes. E com relação a isso, né, então, por consequência desse fato, da densidade de plantas por hectare, nós conseguimos alcançar maiores produtividades nessas áreas onde nós temos um maior número de plantas por hectare. E, por consequência, o nosso custo também fica menor. Então, vamos lá. Hoje, uma produtividade média aqui do meu grupo de produtores, 40 sacas por hectare. Pegando aquele mais eficiente e aquele menos eficiente. Então, nós estamos aí nessa faixa de 40 a 50 sacas por hectare. Vamos trabalhar 50 sacas por hectare. Se eu estou produzindo 50 sacas por hectare com um custo de 25 mil reais por hectare, significa, né, que eu pego esse 25 mil, divido por 50 e vai dar lá aproximadamente aí 500 reais por saca. Olha só, então nós já temos aqui o nosso custo total de produção por unidade, por saca. Para eu saber o lucro que eu estou tendo, o que eu tenho que fazer? É óbvio, né? Porém, o óbvio precisa ser mencionado, precisa ser dito. Se eu tenho lá um preço médio de venda, vamos pegar o preço do café hoje, médio, dentre um café Rio e um café bebida, 2 mil reais, para a gente fazer uma conta redonda. Então, se eu tenho um custo de 500 reais e estou vendendo a minha saca a 2 mil reais, significa que está sobrando no meu bolso 1.500 reais. 1.500 reais vezes 50 sacas que está produzindo o meu hectare, nós vamos ter aí no final um lucro por hectare de 75 mil reais. Então,
esse é o ganho hoje que um hectare produzindo 50 sacas está rendendo para o produtor. Claro que eu estou levando em consideração um custo total por hectare, por saca, né, por hectare R$ 25 mil e por saca de R$ 500. Posso generalizar? Não, claro que não. Isso eu estou citando uma situação hipotética. Faça você aí as suas contas para você ver quanto você está lucrando por saca. E coloque aí nos comentários, né? Deixa aí nos comentários, fala assim, olha, minha produtividade está boa, eu estou lucrando aí tanto por saca, né? Deixa aí para a gente ficar atualizado dos preços e da lucratividade que está sendo praticada nas regiões cafeeiras do nosso país. Vou deixar esse dever de casa para você. Então, a gente já começa aqui a responder, né? Nós já estamos aí respondendo a dúvida do Leonardo. E pode, como eu disse, pode ser também a sua dúvida. E uma outra questão que ele levanta comigo, que o Leonardo me perguntou, é o seguinte: Michel, e eu plantando um café agora, em quanto tempo eu vou ter o retorno desse meu café plantado? Uma ótima pergunta que muita gente também faz e nós vamos agora, nesse momento, responder essa pergunta também. Existe um vídeo aqui no canal que também nós vamos deixar o link para que você possa ver, que é o custo de plantio, o custo para se formar um hectare de café. Na época em que nós fizemos o vídeo, você vai ver aí, nós vamos deixar aqui em cima o link desse vídeo, você vai ver aí que nós falávamos de uma faixa aí de 25 a 30 mil reais para se formar um hectare de café, até colocar a muda produzindo. E hoje, com o advento de novas cultivares, novas plantas, adensamento, como nós falamos aqui, um maior número de plantas, um stand melhor de plantas por hectare, um número maior de plantas por hectare, nós conseguimos reduzir o período de primeira safra. Michel, não entendi. Explica para mim o que é esse reduzir o período da primeira safra. Olha, nós sempre fizemos a conta falando que o café começaria a produzir, dar uma quantidade boa de café, produzir bem por hectare, a partir do terceiro ano. Plantou café esse ano, passa um ano, passa dois, lá no terceiro ano, essa lavoura viria a produzir uma produtividade considerável. Porém, com o advento das tecnologias, como eu já disse, as tecnologias aí de cultivares mais adaptadas, mais produtivas, a tecnologia de adequação de densidade de plantas por hectare, as tecnologias de nutrição, as tecnologias de controle de pragas e doenças, nós estamos observando, nós estamos podendo presenciar que lavouras que são plantadas e têm um período menor para a primeira safra. Então nós estamos falando aí cerca de 2 anos. Você consegue antecipar um ano de produção fazendo uma readequação daquilo que se fazia anteriormente. Então nós estamos hoje trabalhando aí em primeira safra já cerca de 40, 50 sacas por hectare. E olha só, respondendo aqui a pergunta do Leonardo também em cima disso aí. Se nós temos lá o custo de R$500 por saca, nós vamos somar esse custo de R$500 mais aquele desembolso que nós tivemos para fazer o preparo da área, o plantio das plantas, a manutenção até ela estar produzindo. Então, se nós pegarmos lá, vamos trabalhar no limite superior do vídeo que nós postamos há um tempo atrás, que eu já deixei o link aqui para que você possa voltar e assistir. R$30 mil mais 25 mil, 55 mil. Se o meu hectare rendeu ali 75 mil reais de receita, então eu vou ter 20 mil reais aí de sobra, levando em consideração todas as despesas do plantio até esse primeiro ano de colheita, mais o custo que eu tenho para botar ela produzir nesse ano. Então nós vamos ter aí 55 mil reais sobrando 20 mil. Claro que quando nós fazemos um investimento, nós fazemos a devolução desse capital empatado nesse investimento
não no primeiro ano, né? Seria bom se nós conseguíssemos repor isso. Isso eu estou falando também, né? Claro que se o produtor já tiver a sua área, a sua propriedade. Agora, se você for comprar uma propriedade para fazer o plantio, isso aí é totalmente diferente, claro. Mais uma coisa óbvia, mas que a gente precisa dizer. Mas eu tendo a propriedade, eu vou plantar, lá no segundo ano eu já começo a ter boas safras e com isso eu reduzo o retorno do investimento. Eu vou conseguir retornar para o caixa esse investimento com maior velocidade. Então vamos aqui, né, recapitular o que nós falamos. Rendimento médio hoje de uma propriedade cafeira. Nós estamos falando na atualidade, nesse momento de agora, em que os preços do café que estão sendo praticados estão altos e ainda nós pagamos um custo menor nos insumos em comparado com anos anteriores. Insumos, mão de obra, todas essas coisas. Então nós estamos falando aí de um custo médio de R$25 mil por hectare e até uma produtividade média aí de 50 sacas por hectare. Isso eu estou baseando aqui o meu grupo de produtores. Você deve fazer suas contas. Quanto você produziu por hectare, qual foi o seu custo por hectare e qual foi a margem bruta que você teve por hectare. Margem bruta, renda bruta, né? Não margem bruta, renda bruta por hectare. E o que é essa renda bruta? É o dinheiro que entrou no seu bolso com a venda do café. Depois você vai fazer os cálculos e ver quanto rendeu esse hectare. Mas, em média, hoje, aqui na minha realidade, a realidade do grupo de produtores que eu presto serviço de assistência técnica e gerencial, nós estamos trabalhando com o custo de R$25 mil por hectare e produzindo aí de 40 a 50 sacas por hectare de média. Então, estamos tendo um lucro aí de R$75 mil em média, trabalhando o preço de hoje. E você vai me perguntar, Michel, como eu vou conseguir essas produtividades maiores? Então, nós vamos lá mais uma vez dizer o que nós falamos num vídeo anterior, que nós já deixamos também aqui o link para que você possa assistir. Cuidar bem do manejo nutricional, cuidar bem do controle de pragas e doenças, né, de preferência usando as ferramentas do MIPD, né, que é o Manejo Integrado de Pragas e Doenças. Com isso, nós vamos reduzir nosso custo com adubação, porque se nós fizermos análise de solo, análise foliar, nós vamos calcular qual é o fertilizante que deverá ser aplicado, qual a dose desse fertilizante, para que a gente faça uma economia na hora de adubar. E quando eu falo fazer economia, não significa gastar menos, significa gastar consciente, investir consciente naquele determinado item, tendo a certeza que eu estou comprando, adquirindo o produto correto. Porque gastar de forma inconsciente, não econômica, é você não fazer análise de solo, não fazer análise foliar e comprar o 20-10-20 da vida. Isso é gastar sem responsabilidade, de forma irresponsável. Também, como eu dizia aqui a respeito do MIPD, é uma ferramenta de monitoramento de pragas e doenças que pode auxiliar e vai auxiliar você, querido produtor, na tomada de decisão de fazer ou não o controle das pragas e das doenças que ali estão incidindo na sua planta de café. Atingiu o nível de controle? Nós vamos lá fazer o tratamento. Não atingiu ainda? Nós podemos esperar. Então, é uma ferramenta tamanho. Controle de plantas daninhas também, ervas, né? Nós estamos falando aí nos últimos tempos, né? Até o vídeo da semana passada nós gravamos com o Jean, mostrando a experiência dele com a braquiária, uma experiência muito positiva, por sinal, lavoura bem produtiva, apesar dele estar lá numa região que venta, mas o mato na linha bem controlado. Então o manejo também das plantas invasoras, né, das plantas espontâneas, a terminologia que você escolhe, é importante também para que a gente consiga aumentar essa produtividade. Um fator que é limitante, e esse ano de 2024 nós sofremos isso na pele, o fator água. A importância da água na agricultura, na cafeicultura. Sem a água, não existe. Não existe pé de café. Sem a água não existe o Michel, né? Sem a água. Não existe você sem a água. Então, a água é importante. Então,
se é um fator importante, nós devemos tomar cuidado. Se eu estou com um problema de déficit hídrico na minha planta, então é necessário que eu tome algumas ações, algumas alternativas para que eu possa entregar água para a minha planta. E a irrigação é uma dessas alternativas. Só que tem um detalhe também, né? Às vezes vai ter regiões aí que o produtor não vai conseguir fazer irrigação porque não tem água disponível. Mas tendo é uma ferramenta que vai elevar sim a sua produtividade. Aí depois vem os manejos de desbrota de lavoura. Nós já vimos também que uma lavoura não desbrotada, com o excesso de brotações, ela compete ela com ela mesma, porque são muitos ramos, competindo principalmente por luz, competindo por água, competindo por nutrientes, criando ali um microclima no interior daquela planta, fazendo, né, com que ela esteja mais propensa ao ataque de pragas, ao ataque de doenças, e com isso reduzindo também a produtividade. E a gente falar de desbrota com o produtor rural do café arábica é arrumar briga para mais de metro. Eu em campo, enfrento essas lutas aqui no meu dia a dia com grupos de produtores que eu presto serviço de assistência. Então nós colocamos aqui como sendo regra a desbrota, né? O uso desse manejo de desbrota nas lavouras para que a gente consiga sempre estar de média para altas produtividades, não o contrário. Então, é muito importante você tomar conta disso, fazer isso, para que você consiga o máximo de rendimento num hectare de café, na sua área cafeeira. Então, para fechar a nossa discussão aqui, para nós finalizarmos esse vídeo, que já está longo, vamos lá recapitular, fazer uma revisão daquilo que nós falamos. Os fatores, né, que interferem aí nas nossas produções, tem os fatores nutricionais, os fatores fitossanitários, os fatores climáticos, os fatores de altitude. Nós temos que tomar conta disso. E, falando propriamente quanto que pode render um hectare em recurso, vai depender da quantidade da produção que você tem nesse hectare. E claro que nós queremos altas produções. Exemplo do meu grupo, conseguimos aí R$75 mil de lucro por hectare, coisa que tem muita gente que não está conseguindo, mas com muita dedicação, persistência, disciplina e constância dos produtores que nós prestamos serviço de assistência técnica, nós estamos conseguindo alcançar bons resultados aí com a nossa atividade cafeeira. E com relação, né, do primeiro ano do plantio até a primeira colheita, nós estamos aí acumulando um custo de R$55 mil. Então, se eu vendi a 100 mil, nós estamos tendo aí um lucro de R$45 mil por hectare ainda, né? Então, o investimento está sendo pago aí até com um ano. Mas, claro, quando a gente fala de investimento, a gente rateia isso aí por mais tempo, né? Então, compreendeu? Se ficou alguma dúvida, pode entrar em contato conosco, mande mensagem para nós aí nos comentários, deixe no comentário a sua dúvida. O nosso WhatsApp também vai estar aí na descrição do vídeo, pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp, como o Leonardo fez. E eu quero agradecer aqui ao Leonardo, lá do Ceará, pela sua contribuição no vídeo de hoje, porque esse vídeo está saindo graças à dúvida que ele teve. Bom, espero ter sido claro aqui. Se eu não fui, como eu já mencionei, manda aí nos comentários a sua dúvida que nós vamos sanar essa dúvida. E eu vou ficando por aqui. Na semana que vem tem mais. E na primeira terça-feira do mês de fevereiro, nós voltaremos com o nosso GaiaCast, com o professor Samuel de Assis Silva. Ele é doutor em engenharia agrícola, trabalha com tecnologia de aplicação, trabalha também com a parte de agricultura de precisão e agricultura digital. E tem várias alternativas, vários trabalhos voltados para a cafeicultura que pode nos auxiliar em alcançar essas máximas produtividades para que a gente consiga aumentar a nossa curva de lucro, né? Que a gente tenha mais lucro. Então, na primeira semana, né, na primeira terça-feira de fevereiro, nós estaremos de volta com o GaiaCast. E eu vou ficando por aqui agora sim, mas antes, se inscreva no nosso canal, você que não é inscrito, marque as notificações, porque o YouTube vai te avisar e todas as vezes que nós postarmos algum conteúdo aqui no nosso canal. Também
curta esse vídeo, dá o joinha, faz uma diferença tamanha. Comente, né? E também compartilhe com mais amantes do café como você e eu somos. Fiquem com Deus e até a próxima semana.